Olá, amigos da Novo Tempo, que alegria poder cumprimentá-lo mais uma vez nessa noite. São 8 horas, hora de começar o programa Escola Bíblica. Você sabe que todas as quartas-feiras nós temos um encontro marcado aqui para aprendermos um pouquinho mais a respeito das parábolas de Jesus. Por isso você é muito bem-vindo ao programa. Obrigado pela sua audiência, obrigado porque você está aí conectado no desejo de aprender mais da palavra de Deus. Você sabe que nós, da Novo Tempo, temos uma preocupação não apenas com o bem-estar presente das pessoas, mas também com o bem-estar eterno. E através do estudo da Bíblia, nós buscamos ajudar as pessoas a compreender o mundo em que nós vivemos e para onde caminhamos. E nada melhor do que abrir a Bíblia sempre e ouvir a voz de Cristo através dos Evangelhos. Chegamos mais uma vez em uma nova parábola. Hoje vamos aprender sobre a parábola da figueira estéril. O que representava essa figueira estéril que Jesus contou em sua parábola? Bom, fica aí sintonizado e você vai compreender mais sobre esta parábola. Eu queria aproveitar e mandar alguns abraços carinhosos para o pessoal que está nos assistindo. Eu começo com Giovana Rodrigues, lá de Sobral, em Fortaleza, lá no Ceará. Um abraço para todos vocês aí do Ceará. A gente, quando vai em Fortaleza, é tão bem recebido, em outras cidades também. Um abraço carinhoso para vocês. Também para nossa amiga Jo Bertão, aqui de São Paulo, que nos acompanha. Maria Conceição, lá de Guarantão do Norte, no Mato Grosso. E também de Mato Grosso, o Marciel Banruc, lá de Itapurá. Um abraço para todos vocês aí. Do Rio de Janeiro, Célia Gonçalves, lá em Barra do Piraí. Um abraço, Célia. Obrigado pela sua audiência. Hélio Tavares Ciro, de Niterói, também no Rio. E agora, lá para o norte do Brasil, Fátima Vanzeler, de Laranjal do Jari, lá no Amapá. Um abraço para você, Fátima. E agora também para Nena Camarez, de Belém do Pará. Um abraço carinhoso para todos vocês que estão sintonizados no programa Escola Bíblica. Eu quero aproveitar e oferecer para você um estudo que nós preparamos com muito carinho aqui na Novo Tempo. É o estudo Ensinos de Jesus. Deixa eu mostrar aqui para a câmera 2. Esse Ensinos de Jesus é um curso que nós preparamos com muito carinho. Ele possui 18 temas ensinados por Jesus Cristo. É por isso que ele se chama Os Ensinos de Jesus. Você pode pedir esse curso gratuitamente para Novo Tempo. Você pode mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp. O nosso número é 12 98100 1615. Repetindo, 12 98100 1615. Mande uma mensagem para nós dizendo assim, olha, eu quero o curso Ensinos de Jesus. E você então vai receber a orientação. Nós vamos fazer o seu cadastro e vamos mandar para a sua casa através dos correios. Quando você receber esse guia de estudo, no final dele, você vai encontrar aqui um questionário, perguntas e respostas a respeito dos temas aqui tratados. Quem responde a esse questionário e devolve para Novo Tempo, pode ganhar, se acertar mais de 70%, esse DVD que nós gravamos em Israel. Esse DVD contém imagens de Egito, Israel e Palestina. Temas ou mensagens que nós não vamos apresentar em canal aqui na Novo Tempo, mas você pode receber esse DVD em casa também gratuitamente. Eu queria que você conhecesse um pouquinho mais a respeito desse material que nós gravamos em Israel. Dá uma olhadinha aí no que nós preparamos para você e que está aqui nesse DVD. Ensinos de Jesus. Uma série que retrata as lições do Divino Mestre no local onde foram ensinadas. Você perceberá que seus ensinos são atuais e relevantes para os nossos dias. E aí, gostou? É uma pequena amostra do que contém esse DVD que nós gravamos lá nas Terras Santas para você que quer conhecer mais da Palavra de Deus. Quanto é que você vai pagar por tudo isso? Nada. Por quê? Porque nós temos uma equipe de anjos que nos apoiam em todo esse Brasil e fora dele. Você não é um anjo da esperança ainda? Você pode se tornar um. Você pode ligar para nós em horário comercial no 12 21 27 30 30 ou acessar a nossa página na internet
anjodaesperanca.com.br. Graças ao apoio dos anjos, nós podemos oferecer esses estudos de forma gratuita aqui no Novo Tempo. Então, não demora, peça logo o seu. Se você preferir ainda, você pode acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Escola Bíblica NT. Lá você vai ter uma forma de preencher um formulário e você vai receber esse guia aí na sua casa no prazo de 15 a 20 dias, tá bem? A cada quarta-feira estamos aqui para estudarmos a Bíblia e estudarmos uma parábola contada por Jesus. Chegamos agora então em Lucas capítulo 13. E em Lucas capítulo 13, a parábola que vamos estudar é a parábola da figueira estéril. Esta é uma parábola extraordinária, lições preciosas para mim e para você. Mas nós temos um hábito aqui, a gente nunca começa a estudar esse livro sem antes fazer uma oração. Então, queria convidar você que está nos assistindo se você tiver condições, fechar os seus olhos e orar comigo. Pai Santo, teu livro está em nossas mãos. Vamos estudá-lo mais uma vez. Queremos suplicar a tua bênção para compreendermos a tua mensagem para a nossa vida e as lições que o Senhor deixou para nós através desta parábola. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Pegou a sua Bíblia? Lucas, capítulo 13. Acompanhe comigo então a leitura. Lucas, capítulo 13, versos 6 até o 9. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Qual a lição que Jesus quis ensinar com esta parábola? Nós, para entendermos um texto da Bíblia, nós não podemos tirá-lo do seu contexto. E se você olhar para o capítulo 13 de Lucas, dos versos 1 até o verso 5, que é o diálogo que antecedeu a esta parábola, você vai entender bem o que é que eu estou falando. Essa parábola foi contada por Cristo dentro de um contexto, e o versículo 1 fala a respeito de um momento em que Pôncio Pilatos havia assassinado vários galileus que estavam sacrificando no templo. Ele assassinou esses galileus e o sangue dessas pessoas se misturou com o sangue dos animais que eles ofereciam. Então, os fariseus se aproximaram de Jesus e eles disseram para ele assim: se esses homens que haviam morrido eram culpados por algum pecado, por que eles pensavam isso? Então Jesus responde para eles: pensais, no verso 2, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que outros galileus por terem padecido estas coisas? E Jesus cita também um outro momento, onde haviam morrido no desabamento de uma torre 14 homens. E Jesus diz assim: ou cuidais que aqueles, não 14, 18, ou cuidais, verso 4, que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém? Então havia uma crença popular de que quando uma pessoa sofria uma tragédia, isso sem dúvida é porque sua vida estava em pecado, era um castigo de Deus. Aí Jesus cita então 2 exemplos. Você acha que esses galileus que foram mortos por Pôncio Pilatos, ou esses 18 homens sobre os quais desabou a torre de Siloé, eram mais pecadores do que os seus contemporâneos? E Jesus então faz para eles uma advertência no verso 5. Não eram, e eu vos-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus faz aqui uma advertência geral para a nação judaica. Se vocês não se arrependerem, todos igualmente irão perecer.
Esses homens não eram mais culpados do que os outros por passarem por essas atrocidades, mas o arrependimento é uma necessidade de todos vocês. E é nesse contexto que Jesus vai introduzir o tema da parábola da figueira estéril. O que Jesus queria ensinar ao contar esta parábola? Nós temos que olhar para as entrelinhas do texto bíblico e entender o que Jesus quis dizer para mim e para você. Quando Jesus faz alusão a um homem que ele então plantou, e ele tem aqui uma figueira plantada na sua vinha, ele está remetendo ao Antigo Testamento. E o povo judeu, a nação judaica, conhecia muito bem o Antigo Testamento. Eles estavam familiarizados com alguns textos da Bíblia. Eu posso citar para você, por exemplo, o texto de Isaías capítulo 5, verso 7. No texto de Isaías capítulo 5, verso 7, estava bem claro de que a nação judaica era representada na Bíblia por uma figueira. Olha o que diz o texto. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então o próprio profeta Isaías disse que a casa de Israel era a vinha do Senhor, uma plantação. Deus plantou uma vinha. Deus escolheu Israel para que Israel frutificasse. Mas o que aconteceu? Israel não frutificou como se esperava. Você sabe que Deus intencionou, ao escolher Israel no Antigo Testamento e ao colocá-lo na encruzilhada do mundo, lá na Palestina, que eles se tornassem o povo missionário de Deus. Israel foi escolhido para levar a todas as nações, a todos os povos, o Evangelho eterno, o conhecimento do Deus verdadeiro. Mas eles falharam. E agora Jesus conta esta parábola da figueira estéril, e quando ele começa a falar desta figueira, os que estavam ouvindo, os judeus, a nação judaica, certamente sabiam que ele estava falando a respeito deles. E o que Jesus diz na parábola? Que por 3 anos o Senhor da figueira havia cuidado dela, mas ela não havia produzido. A menção aos 3 anos aqui não é uma menção aleatória. Jesus está em mente o seu ministério terrestre. E você sabe quanto tempo durou o ministério terrestre de Jesus? Durou exatamente 3 anos e meio. E no momento em que o Senhor, o dono da figueira, se propôs a cortá-la, o viticultor, aquele que trabalhava diretamente com a planta, disse para o seu senhor: não corte, deixe por mais 1 ano. Eu vou agora cuidar dela, eu vou fazer uma vala ao redor dela, eu vou adubá-la e vamos esperar que ela frutifique. Se ela der frutos, tudo bem. Se não der, o Senhor corta. Eu queria que você entendesse por que é que Jesus disse essas palavras. Você se lembra que Jesus, certa vez, chorou sobre a cidade de Jerusalém? E ele disse, olhando para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Esse lamento de Jesus sobre Jerusalém é porque o povo escolhido havia se afastado de Deus. Eles se envolveram numa religião formal, ritualista, sem sentido, e perderam a essência do Evangelho. Eles que deveriam estar se preparando e preparando o mundo para a chegada do Messias, não perceberam a chegada de Cristo. E eu queria que você atentasse para mais um detalhe da profecia. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, verso 27, o profeta falando sobre a vinda de Cristo, a vinda do Messias, ele declarou: ele, o Messias,
fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Você sabe que em profecia, cada dia representa um ano. É o que nós aprendemos de Ezequiel 4, 6 e 7, Números 14 e 34. Se cada dia representa um ano, o Messias faria firme aliança com o povo de Daniel, com o povo judeu, por uma semana, 7 anos. Agora, quando começou esta semana de aliança de Cristo com a nação judaica? Bom, começou quando ele inicia o seu ministério terrestre. E qual foi o evento na Bíblia que marca o início do ministério terrestre de Cristo? Justamente o seu batismo. Então, eu queria que você acompanhasse comigo agora esta imagem. Quando Jesus Cristo é batizado por João Batista no Rio Jordão, está dando-se início a uma semana de aliança que ele faria com a nação de Israel. Esse batismo de Cristo aconteceu no ano 27 da nossa era cristã, ano Domini, ano do Senhor. Agora, lembre-se que Cristo tinha 31 anos quando ele foi batizado, mas ele foi batizado no ano 27. Bom, não combina o ano do batismo com a idade de Cristo, e isso não dá certo, porque quem inventou o que nós chamamos de era cristã, ele errou em seus cálculos de 3 para 4 anos. É por isso que o que ele achou que fosse o ano zero, o do ano do nascimento de Cristo, Jesus já tinha nascido há 3 ou 4 anos. É por isso que Jesus se batiza no ano 27 da nossa história com 31 anos e ele vai morrer no ano 31 com 33 anos. Então, desde o batismo de Cristo até a sua morte, se passaram 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, Cristo pregou ao povo de Israel, ao povo judeu. Agora, a aliança dele com Israel seria por 7 anos. E após a morte de Cristo, ainda os discípulos continuaram pregando para a nação judaica até no ano 34. E o que aconteceu no ano 34? Você tem o apedrejamento de Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva. A Bíblia declara que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 6 e 7, você tem a nomeação dos diáconos e depois um sermão que Estevão faz para ali os judeus. Esse foi o último sermão que ele pregou. E ao invés de se arrependerem de seus pecados e de haverem crucificado o Messias, eles apedrejam Estevão. Estevão foi apedrejado exatamente no ano 34. Então, é no ano 34 que termina a última semana de aliança que o Messias faria com o povo judeu. Esta última semana é também a 70ª semana de graça que fora dada ao povo de Israel, lá de acordo com o profeta Daniel. Então, lá em Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27, o profeta explicou ou recebeu a visão claramente do anjo que disse para ele que a nação de Israel teria 70 semanas de oportunidade. Se eles não se arrependessem, eles então perderiam o privilégio de nação escolhida. E estas 70 semanas terminaram justamente com a última semana em que o Messias faz aliança com o povo judeu. E nesses últimos 7 anos, por 3 anos e meio, o próprio Cristo prega para os judeus e eles o crucificam. E ainda por 3 anos e meio os discípulos pregam e eles não aceitam. E quando eles apedrejam Estevão, eles estão ali então sentenciando a sua rejeição. Terminaram ali as 70 semanas de graça oferecidas a eles, lá em Daniel 9, 24 a 27. E agora o evangelho foi estendido a todos os povos. Interessante que no plano de Deus você não tem nenhum lapso. O mesmo evento que assinala o fim da nação judaica como povo escolhido de Deus, como nação escolhida, tem ali o apedrejamento de Estevão. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 7, que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo
Em Atos 9 se converte a caminho de Damasco e torna-se Paulo, o apóstolo dos gentios. Na mesma cena em que termina a graça para o povo judeu como nação escolhida, já está o homem que vai levar esse evangelho agora para os gentios. E a partir do ano 34, quem é o povo de Deus? Não é mais uma nação que Deus escolhera no passado. É todo aquele que aceita e confessa Jesus Cristo como seu Senhor. Pastor, e quanto ao povo judeu? Eles têm salvação, individualmente, mas desde o ano 34 deixaram de ser a nação escolhida de Deus, porque rejeitaram o Messias. Interessante que Jesus disse na parábola: se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. E passados 39 anos da morte de Cristo, nós temos na história a destruição da cidade de Jerusalém. O que aconteceu? A figueira não produziu os frutos esperados. Então vamos voltar aos elementos. A figueira é uma representação da nação judaica. Deus é o dono da figueira, é o Senhor. E Jesus é o viticultor. E quando o Senhor quis então arrancar a figueira, Jesus disse: vamos dar mais uma chance ainda. E essa chance foi dada em pelo menos mais 6 meses. E então, depois de 3 anos e meio, eles mataram o viticultor, mataram o Senhor Jesus. E porque eles rejeitaram a Cristo, a destruição se abateria. E no ano 70, você tem as dramáticas cenas da destruição da cidade de Jerusalém. Quando Tito, aquele general romano, invade a cidade e começa aquela grande mortandade. A cidade também foi cercada antes de ser invadida. E eles cercaram Jerusalém e não permitiram que o alimento entrasse. E o que aconteceu? As pessoas começaram a passar fome, começaram a morrer de fome. E se você for para Flávio Joséfo, um historiador que viveu perto desse período, ele vai dizer que havia em Jerusalém, dentro da cidade, até mães que trocavam de filhos e cozinhavam seus filhos e comiam por causa da intensidade da fome. Você consegue imaginar estas cenas? Que cenas terríveis se abateram. Eu visitei recentemente a fortaleza de Massada. Para lá fugiram vários judeus. E quando os romanos chegaram à fortaleza também para matá-los, eles praticaram um suicídio coletivo. Quantas tragédias se abateram sobre a nação judaica? Sabe por quê? Porque eles não aceitaram o Messias quando ele veio. Amigo, a história não é diferente para nós hoje. Aqueles que não estão aceitando o Messias também irão colher os frutos da sua decisão. Por isso, esta parábola tem uma aplicação para os cristãos do presente momento, do presente século. E qual é a aplicação? Se nós não atentarmos na palavra profética, se nós não nos prepararmos para receber o Messias agora, na sua segunda vinda, nós também perderemos nossa salvação, nossa vida eterna. Eu queria fazer um apelo ao seu coração agora. A parábola diz que se a figueira não produzisse, ela deveria ser cortada. Eu pergunto, você é um cristão produtivo? Você tem permitido que o fruto do Espírito seja exemplificado na sua vida? O seu contato com Jesus Cristo tem levado você a frutificar para a glória dele? Se nós não frutificarmos, teremos um destino parecido ao que foi ensinado por Jesus na parábola. Agora eu pergunto, você tem permitido que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração e te ajude na produção desses frutos? Eu e você não temos condições de produzir fruto algum se não estivermos ligados a Jesus Cristo.
Interessante que a parábola da figueira estéril pode ser conectada com a ilustração que Jesus usou em João capítulo 15, quando ele disse que ele é a videira e nós somos os ramos. Só podemos produzir frutos se estivermos ligados à videira. Se eu e você não estivermos ligados a Cristo, se nós não entendermos que Ele é o nosso Salvador e que só através dele há vida eterna, nós podemos também ser rejeitados como foi a nação judaica. A salvação para qualquer judeu hoje, se ele aceitar e confessar Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. Agora, quando aceitamos a Cristo, nós produzimos em vida os frutos que a palavra de Deus nos orienta. Então, amigo, o convite para você agora é estar conectado a Cristo, a videira verdadeira, e não ser essa figueira estéril, não ser essa árvore estéril que não produz frutos. Os frutos são importantes? Eles são. Nós seremos um dia julgados pelas obras que praticamos, pelos frutos que produzimos. Mas a nossa salvação não depende de obras. A nossa salvação depende exclusivamente do que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, toda a justiça de Cristo nos é imputada. E nós somos salvos não por coisas que praticamos, mas somos salvos porque Jesus praticou e viveu perfeitamente em harmonia com a vontade de Deus. Por isso eu pergunto, não quer você agora abrir o seu coração e permitir que Jesus entre na sua vida? Não quer você permitir que esse Cristo inunde o seu coração de tal maneira com sua graça que você seja uma figueira produtiva? Eu quero orar por você agora, para que isso aconteça. Pai Santo, muito obrigado por mais um ensino da Tua parábola. Obrigado pela misericórdia demonstrada para com o povo judeu. E essa mesma misericórdia nos é estendida hoje. Ajuda-nos, Pai, a reconhecermos no Senhor o nosso Messias prometido, o Salvador da terra. Ajuda-nos a abrir nosso coração ao Senhor e permitir que o Senhor entre e faça morada. E que nós venhamos a produzir em nossa vida os frutos que o Senhor espera. Tome conta de todos nós e abençoe a todos os amigos que estão sintonizados agora nesta oração. Que a Tua bênção os alcance. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.